Olá, tudo bem? Eu sou a Alexia Costa e hoje vamos falar sobre hemotransfusão segura. O sangue certo, para o paciente certo, no lugar certo e na hora certa. Dados da iniciativa do Reino Unido, Serious Hazards of Transfusion, mostram que cerca de 1 em 13 mil unidades de sangue são administradas ao paciente errado, com resultados fatais ocasionais. Os incidentes de sangue errado no paciente são evitáveis e quase sempre causados por erro humano. As causas raízes da maioria dos incidentes são identificação incorreta no momento da coleta de sangue antes da transfusão, exames laboratoriais, coleta de hemocomponente do banco de sangue ou administração da transfusão à beira-leito. Transfusões com incompatibilidade ABO potencialmente fatais ainda ocorrem, embora políticas, clínicas aprimoradas, treinamento de pessoal e introdução de métodos para melhorar a identificação, resultantes de várias iniciativas, tenham reduzido significativamente o seu número na última década. Evitar transfusões desnecessárias ou inadequadas é um ponto de partida essencial para uma prática transfusional segura. O Comitê Britânico de Padrões em Hematologia, através das diretrizes sobre a administração de componentes de sangue em 2009, descreve os fundamentos da solicitação segura, coleta e administração de componentes de sangue e deve formar a base das políticas locais de transfusão. As principais chaves que sustentam todas as fases do processo de administração de sangue são identificação positiva do paciente, boa documentação e excelente comunicação. Vamos então comentar a seguir os principais riscos e as maneiras com que os mesmos podem ser gerenciados para garantir a segurança do paciente na hemotransfusão, de acordo com o guideline britânico. O primeiro ponto é a identificação positiva do paciente. A identificação positiva do paciente em todas as fases do processo de transfusão é essencial. Os indicadores mínimos do paciente são sobrenome, nome, data de nascimento, número de identificação exclusivo. Sempre que possível, peça aos pacientes que digam seu nome completo e data de nascimento. Para pacientes que não conseguem se identificar, pediátricos, inconscientes, confusos ou com barreira linguística, peça a verificação da identidade de um dos pais ou responsável ao lado do leito. Deve corresponder exatamente às informações da pulseirinha de identidade ou equivalente. Toda papelada relacionada ao paciente deve incluir e ser idêntica a todos os detalhes aos identificadores mínimos de segurança na faixa de identidade. 2. Informações do paciente e consentimento para a transfusão. Sempre que possível, os pacientes e, para as crianças, aqueles com responsabilidade parental, devem ter os seus riscos, benefícios e alternativas à transfusão explicados a eles de maneira oportuna e compreensível. Sempre que possível, devem ser usadas informações padronizadas do paciente, como folhetos nacionais de informações do paciente. 3. Documentação de pré-transfusão. Conjunto mínimo de dados do prontuário clínico do paciente. Deve ter o motivo da transfusão, dados clínicos, laboratoriais e o resumo das informações fornecidas ao paciente, como benefícios, riscos, alternativas e o consentimento do paciente. 4. Prescrição. A prescrição de transfusão deve conter os identificadores mínimos do paciente e especificar os componentes a serem transfundidos, a data dessa hemotransfusão, o volume e número de unidades a serem transfundidos e a taxa de duração da transfusão, os requisitos especiais, por exemplo, se é irradiado, negativo para citomegalovírus. 5. Pedidos de transfusão. Deve incluir identificadores mínimos do paciente e gênero, diagnóstico, qualquer comorbidade significativa e razão para a transfusão, componente necessário, volume, número de unidades e requisitos especiais, hora e local da transfusão e nome e número de contato do solicitante. 6. Amostras de sangue para testes pré-transfusionais. Todos os pacientes sendo amostrados devem ser identificados positivamente. A coleta da amostra de sangue do paciente para os tubos de amostra e a rotulagem da amostra devem ser um evento contínuo e ininterrupto, envolvendo o paciente e um profissional de saúde treinado com a competência avaliada. Os tubos da amostra não devem ser pré-etiquetados.
O formulário de solicitação deve ser assinado pela pessoa que coleta a amostra. 7. Coleta e entrega de hemocomponente para a área clínica. Antes da coleta, certifique-se de que o paciente e a equipe estejam prontos para iniciar a transfusão e que haja um bom acesso venoso. Somente o pessoal treinado e competente deve coletar sangue do laboratório de transfusão ou refrigerador satélite. A documentação autorizada com identificadores mínimos de pacientes deve ser verificada em relação ao rótulo do hemocomponente. Devem ser registrados os identificadores mínimos do paciente, a data e hora da coleta e a identificação do membro da equipe. Deve ser entregue na área clínica sem demora. 8. A administração do sangue ao paciente. A verificação final deve ser realizada ao lado do paciente por um profissional de saúde treinado e competente que também administra o componente. Todos os pacientes transfundidos devem ser identificados positivamente. Os identificadores mínimos do paciente na faixa de identidade do paciente devem corresponder exatamente aos do rótulo do hemocomponente. Todos os componentes devem ser administrados por meio de um conjunto de administração de sangue. A transfusão deve ser concluída dentro de 4 horas após deixar o armazenamento em temperatura controlada. Monitorando o paciente é o número 9. Os pacientes devem estar sob observação visual regular e, para cada unidade transfundida, o monitoramento mínimo deve incluir checagem dos sinais vitais, deve incluir pulso pré-transfusional, pressão arterial, temperatura e frequência respiratória. Checar os sinais vitais 15 minutos após o início da transfusão. Se houver alteração significativa, verifique também a frequência respiratória. Se houver quaisquer sintomas ou sinais de uma possível reação, monitore e registre os sinais vitais e tome as medidas adequadas. Checar sinais vitais pós-transfusão, não mais de 60 minutos após o término da transfusão. Pacientes internados, observados nas próximas 24 horas e pacientes ambulatoriais aconselhados a relatar sintomas tardios, acesso 24 horas ao aconselhamento clínico. 10 e último, conclusão do episódio da transfusão. Se outras unidades forem prescritas, repita a administração, verificação de identidade com cada unidade. Se nenhuma outra unidade for prescrita, remova o conjunto de administração de sangue e certifique-se de que toda a documentação de transfusão foi preenchida. Dicas essenciais: evite transfusões desnecessárias e inadequadas. Os incidentes evitáveis de sangue errado no paciente são quase sempre causados por erro humano e podem causar reações fatais devido à incompatibilidade ABO. A maioria dos erros e incidentes relacionados à hemotransfusão são causados por erros de identificação no momento da coleta de amostra de sangue para a transfusão, a manipulação de amostras em laboratório e coleta do componente errado a partir do banco de sangue ou de transfusão para o paciente. O controle da identidade entre o paciente e o componente de sangue é a última oportunidade crucial para evitar potencialmente um erro de transfusão fatal. Em todas as fases do processo de administração de sangue, os elementos-chave são a identificação positiva do paciente, excelente comunicação e boa documentação. Isso pode ser aprimorado pelo uso de sistemas eletrônicos e gerenciamento de transfusão e tecnologia de código de barras. Os hospitais devem desenvolver políticas locais de transfusão com base nas diretrizes nacionais e garantir que todo o pessoal envolvido no processo clínico de transfusão seja devidamente treinado e tenha sua competência avaliada. Sempre que possível, os pacientes devem dar consentimento válido para a transfusão com base em informações e discussões apropriadas, mas o consentimento assinado não é um requisito necessariamente legal, pelo menos na Grã-Bretanha. Pedidos não essenciais de transfusão, fora do horário normal e administração de sangue durante a noite devem ser evitados, sempre que possível, devido ao risco aumentado de erros. Quer saber mais sobre o assunto? Clique aqui e inscreva-se para o nosso curso online que explica como implementar os requisitos da acreditação ONA relacionados à assistência hemoterápica. Até a próxima!